Olá, pessoas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito linda com meu cenário de blogueira e morrendo de saudade de todo mundo. Hoje eu quero falar pra vocês sobre produção de texto dissertativo e argumentativo. Ai, Thaís, vai falar de redação de novo? Vou! E eu nem sofro. Por que nós vamos falar de redação? Seguinte, todo mundo acha que quando a gente fala de redação, a gente tem que começar a falar no ensino médio, nos anos finais do ensino médio, quando a gente já tá na reta final lá para Enem e os grandes vestibulares, né? Mas vocês estão errados. A gente tem que começar a falar de produção de texto dissertativo e argumentativo desde o 8º e 9º ano. Sim, gente, não dá para deixar para começar texto dissertativo e argumentativo quando vocês estão mais velhos. É preciso que vocês treinem produção de texto desde quando vocês são mais novos. Sim, tô falando sério, não dá mesmo, gente, vocês me perdoem. Tem que começar a escrever desde mais novo, tá? Ai, Thaís, eu tô cansada, eu não quero escrever. Não tô nem aí, tá? Bom, então hoje eu quero conversar com vocês que são mais novos sobre a importância de escrever o texto dissertativo e argumentativo e eu vou passar um esquema básico de texto dissertativo e argumentativo para ser seguido, ok? Para ficar melhor a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fossem lá, buscassem o caderno, caneta e lápis e se sentassem confortavelmente. Vou dar um tempinho básico para que vocês façam isso e para que corra tudo sem nenhum atropelo. Então vai lá buscar. Anda, vou até beber água. Vou até beber água. Vou até beber água enquanto vocês vão lá buscar. Bora, gente. Já foram? Tô esperando, gente. Anda. Já foram buscar? Ó, a capitulatinha lá no fundo. Já foi buscar? Então pronto. Agora a gente vai dar continuidade. Vamos entender primeiro o que é um texto dissertativo e argumentativo. Quando a gente fala de texto dissertativo, a gente está falando de um texto que fala sobre um assunto. Quando a gente está falando de um texto argumentativo, a gente está falando de um texto que opina sobre um assunto. Então, basicamente, vocês vão ter que, dado um determinado tema de redação, vocês vão ter que tratar sobre esse tema, dando a sua opinião. Já sabemos que num texto dissertativo e argumentativo, vocês vão falar sobre aquele assunto que está sendo tratado, dando a opinião de vocês. Primeira coisa que eu aviso é que a primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, está proibida. Vocês vão usar somente terceira pessoa ou verbos impessoais. Certinho? Um texto dissertativo e argumentativo, ele é separado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, nós estamos falando de pelo menos 3 a 4 parágrafos. Na realidade, como isso daqui é uma ditadura, nós estamos falando de 4 parágrafos. Nós vamos ter um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e 1 parágrafo para conclusão. Ok, criaturas? Alguma dúvida? Tudo ok? Antes da gente começar, muita gente me pergunta assim, Thaís, e o título? Gente, a Capitu tá impossível. Como é que faz? Me perdoem. E o título? O título é obrigatório. Todo texto dissertativo e argumentativo tem como o título como obrigatório. O título não é a cópia do tema. O título é uma expressão, uma frase que resume a ideia geral do seu texto. Então, o ideal é que você faça o título após ter escrito a sua redação. Vocês entenderam? Ok. Quando a gente está na introdução, a gente precisa apresentar o tema
ok? Então, a gente precisa fazer uma apresentação sobre o que a gente vai falar. E nós precisamos já falar o nosso ponto de vista. Então, o que a gente precisa deixar claro? Sobre o que estamos falando e o que pensamos sobre esse texto, sobre esse assunto. Ai, Thaís, mas você não falou que no texto dissertativo e argumentativo a gente não pode usar a primeira pessoa? E não, a gente não pode usar a primeira pessoa. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar a nossa opinião. A gente vai dar a nossa opinião, só que essa opinião vai vir de forma impessoal. É importante que vocês busquem textos de exemplo para que vocês vejam como isso acontece, ok? Na introdução, então, a gente apresenta o tema e logo em seguida a gente dá a nossa opinião. A apresentação desse tema, ela pode vir contextualizada por um fato histórico, por uma alusão literária ou por um fato atual. Vocês entenderam? Quando a gente passa ao desenvolvimento, a gente vai passar a defender o nosso ponto de vista, defender a nossa opinião. Como que essa defesa é feita, cabeçudos? Através de argumentos. Esses argumentos nada mais são do que as nossas estratégias, as nossas esqueci! As nossas artimanhas para convencer o outro que o que a gente está falando é verdade. Quando você quer sair à noite, em dia de semana, você quer ir ao cinema em dia de semana, você vai pedir para sua mãe e a sua mãe fala assim: não, amanhã você tem aula. Você não vem e você tem uma listinha de coisas para provar para sua mãe que você pode sair num dia de semana que não vai prejudicar a sua aula? Ah, mas eu já fiz as minhas tarefas. Ah, mas as minhas amigas, os meus amigos todos vão. Ah, mas eu vou voltar cedo. Você não tem uma listinha de coisa? Tudo isso que você usa para provar para sua mãe que você pode sair em dia de semana e que isso não vai te prejudicar são argumentos. Vocês entenderam? É isso que você vai fazer no desenvolvimento. Para você fazer um bom desenvolvimento, você precisa, antes de qualquer coisa, começar o seu parágrafo com conjunção. Essa tabela de conjunção aqui, ó, ela é essencial porque todos os parágrafos, exceto a introdução, devem ser iniciados, com conjunções. Então a gente vem com uma conjunção, logo em seguida nós temos um argumento, que é onde você diz o que você pensa sobre aquele assunto. Esse argumento deve ser explicado, ok? Então, de novo, no parágrafo de desenvolvimento, você começa com uma conjunção, depois você vem com seu argumento propriamente dito, e depois do argumento você explica esse argumento. Vocês entenderam? É mais ou menos assim. Você fala: o Brasil é o país mais lindo do mundo, porque ele tem praias maravilhosas, montanhas magníficas e ele produz grandes alimentos muito bons. Quando eu falo das praias, das montanhas e dos alimentos, eu estou explicando o meu argumento de que o Brasil é um país maravilhoso. Vocês entenderam? Você vai fazer isso por 2 parágrafos, que são os 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, é ideal que você tenha 2 argumentos para defender
o seu ponto de vista que foi apresentado lá na sua introdução. Ok? Tá tranquilo? Bom, então nós já falamos de 3 parágrafos. Introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento e segundo parágrafo de desenvolvimento. Na conclusão, que sim, também vai ser iniciada com uma conjunção, na conclusão, nós temos um fechamento de tudo que foi falado até então. A própria palavra conclusão quer dizer fechamento. Ai. Tá parecendo um travesseiro meu ali que tá jogado no chão. Faz de conta que vocês não estão vendo isso, tá bom? Faz de conta que meu quarto tá arrumadinho, tá? Ninguém nunca viu isso. Mas, na conclusão, nós vamos, começando por conjunção, fazer uma retomada do que foi falado até então. Então, nós fazemos uma retomada do tema, uma retomada da tese, uma retomada do argumento 1, uma retomada do argumento 2. Isso não quer dizer reescrever o texto. Nós estamos falando somente sobre resumir as ideias centrais. Então, nós estamos falando sobre sintetizar as ideias centrais do seu texto, para que assim você possa concluir o seu texto. E é aí que você vai fazer esse fechamento do seu texto. É que você vai chegar à conclusão sobre o assunto debatido. Você pode ou não apresentar uma solução para o que foi debatido. Vocês entenderam? Eu vou mostrar para vocês parágrafos, né, de modelo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Eu acho que assim vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Ok, criaturas? Então, bora lá. Olha aí ao lado, a gente tem um parágrafo de introdução. Observe que nesse parágrafo, a contextualização do tema foi feita através de um livro. Depois, nós temos o tema, propriamente dito, e a tese, a opinião sobre o assunto. Tá dando para vocês acompanharem certinho aqui ao lado? Ok? Depois, nós temos o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que está sendo projetado aqui também para vocês. E fala sério, eu tô muito boa nesse lance de edição, né? Eu aponto e o Paranauê aparece, ó, pá, mágica. Thaís youtuber do ano, gente. Tá? Mereço um prêmio, que isso? Quer ver? Eu vou fazer explodir o negócio, ó. Pá. Eu não tenho o que fazer da vida, tá? Mas olha aqui. Nesse parágrafo de desenvolvimento aqui, ó, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, observem como o parágrafo é iniciado por uma conjunção. Depois nós temos o argumento, propriamente dito, e uma explicação desse argumento. Ficou claro? Segundo parágrafo de argumento. Olha ele aqui, ó. Tá dando para vocês enxergarem? No segundo parágrafo de argumento, também iniciado por uma conjunção, nós temos logo em seguida um argumento que é coerente com o argumento de cima, gente. Eu não posso falar que esse livro que está em cima da minha bolsa, da minha mesa ali é azul e logo em seguida falar assim, apesar de ser azul, ele é vermelho. Eu não posso fazer isso, gente. Tem que ser coerente. Vocês entenderam? Então, observem o parágrafo aqui, ó. Esse argumento que está sendo falado aqui, ó, ele dá continuidade à minha ideia apresentada no parágrafo anterior. E ele continua defendendo o meu ponto de vista apresentado na introdução. Tá claro isso? Na minha conclusão,
que é esse que aparece aqui do ladinho, eu tenho uma conjunção iniciando o parágrafo, para vocês não perderem o costume. E aí eu tenho eu apertei um negócio que balançou tudo. Me desculpem. Eu sou tão linda, né, gente? Mas, nesse parágrafo que tá mostrando aqui para vocês, eu tenho uma conjunção iniciando o parágrafo, uma retomada do tema, então eu falo de forma breve sobre o tema, uma retomada sobre a minha opinião sobre o tema, um resuminho do meu argumento 1, o meu resuminho do argumento 2 e um fechamento da redação, com uma pequena solução sobre o tema. Vocês entenderam? Para poder fazer isso de forma direitinho, o que nós temos que pensar? Que a linguagem deve ser formal. Não é linguagem formal, tipo Machado de Assis gastando todo o seu português, não, viu, seu cabeçudo? É linguagem formal, tipo um editor de uma revista de grande circulação que tem que escrever para milhões de brasileiros, sendo que esses milhões de brasileiros têm a formação diferente, cada um lê e escreve de uma forma diferente. Então eu tenho que escrever de uma forma que todo mundo seja capaz de entender. Além disso, mesmo que eu dê a minha opinião, eu preciso usar verbos impessoais. Então o eu e o nós está fora de questão. Proibido, ok? Por fim, mas não menos importante, só para relembrar, o título é obrigatório. Vocês entenderam, cabeçudos? Tá tudo tranquilo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz com muito carinho. Qualquer dúvida, me procure. Um beijo.